Oi, tudo bem? Hoje temos mais um novo áudio aqui do canal Sinergia e hoje nós trazemos um tema muito interessante, né, Ruth Gauss? Como se organizar no dia a dia. Isso, ser disciplinado. Isso. Bom, então trouxemos alguns passos aqui, certo? Para a gente direcionar o assunto, a gente ter um norte e tentar contribuir para as pessoas no dia a dia, né? Então, assim, o primeiro passo, né? Eu sempre falo o primeiro passo, mas um dos passos é ser disciplinado. Só que, Ruth Gauss, para ser disciplinado, o que seria ser disciplinado? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos escutando aí, né? E eu falar de um tema muito bom, que tem muito foco no gerenciamento do tempo. E por que a gente tá falando isso? É uma das poucas coisas que é justo no mundo, tá? Todo mundo, quando passa um dia pro outro, tem 24 horas para fazer suas atividades, né? Então, é uma das coisas mais justas, né? A distribuição de dinheiro não é igual, e outros tipos de benefícios não são iguais, porém o tempo, todo mundo tem um tempo exatamente igual, menos os que morrem primeiro, né? Mas desprezando isso, o dia de cada um tem a mesma quantidade de tempo. Então por que fulano consegue fazer determinadas atividades e você não consegue? Ou parece que uns tem mais tempo que os outros, né? Basicamente tá no gerenciamento do tempo. Ah, mas aí você pode falar. Você pode falar o seguinte: ah, não, mas determinado fulano tem condições de fazer isso e eu não tenho. Isso. Perfeito, perfeito. Mas se ele não gerenciasse o tempo dele direito, ele também não conseguiria fazer isso. Pode ter certeza. Isso mesmo. Às vezes tem pessoas que trabalham muito tempo e conseguem se organizar. E pessoas que trabalham até menos não conseguem. Exatamente. Não conseguem. Então a gente vê que tem uma diferença também por pessoa. Certo? Então, é assim, para ser disciplinado, porque o que acontece muito, Ruth Gauss? As pessoas, elas chegam num ponto, no fundo do poço, e vejam que a vida tá aquela tristeza, que não tá se sentindo bem, tá desorganizado. Aí o que acontece? Perde a confiança dos amigos, perde a confiança no trabalho, nunca tá organizado, nunca tá aposto a alguma coisa. E o que ela faz? Ela vai e decide que vai se organizar. Mas aí vamos colocar uma situação, por exemplo. A pessoa ela tá querendo fazer exercício físico. Tá? Ok. E ela acorda, ela define, todo dia agora eu vou acordar às 6 horas da manhã para me fazer exercício. Aí o que acontece? Aí no outro dia, ela coloca o despertador, 6 horas, e acorda. Aí quando ela vê aquele céuzinho, tá nublado, aquele friozinho, tá com sono ainda, ela acaba não levantando, certo? Mas o porquê disso? O porquê disso? É porque ela não se preparou para ser disciplinado. Ela ainda dorme meia-noite, ela ainda dorme tarde, deixa as atividades do outro dia cansarem ela. Aí ela não vai ter ânimo para realizar uma atividade no outro dia. Ela não vai conseguir. Com certeza. E isso que acontece, muitas pessoas acham que elas podem... É um processo lento, não é um processo de um dia você ser desorganizado, do outro dia você... Agora, a partir do momento que você define que você vai ser organizado, aí realmente é do momento que você falou, vou se me organizar. Aí você dá início ao processo. Com certeza. Mas é um processo, certo? Então, ser disciplinado depende muito do nosso próximo tópico, que eu vou falar agora pra gente, que é resolver pendências. O que seria resolver pendências, Ruth Gauss? Mais uma vez a gente conta com essa incrível inteligência. Certo? É porque vocês vão ficar a pé com essa incrível inteligência, mas pendências são aquelas coisas que ficam acabando com o seu dia. Basicamente é o seguinte: tudo que você vai fazer, você fica lembrando que, ai meu Deus, eu tenho que ir lá dar um banho no cachorro. Ai meu Deus, eu tenho que ir no banco, desbloquear uma senha que eu não consigo usar na internet. Isso é pendências. Tem outros tipos de pendência também. Tô precisando de lavar o carro e nunca que lava. O step do carro que tá furado. Esse tipo de coisa. Sabe que você vai... São pequenas coisas e você vai postergando. Simplesmente porque você não quer sair da zona de conforto ali por preguiça mesmo.
preguiça é uma pendência a muitas outras coisas. Isso foi uma boa explicação, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando alguma coisa você tem um tempo para resolver algo, mas você não resolve, aquele que você tinha que resolver às vezes decai no momento que você não podia resolver. Exato. Aquele problema às vezes, nossa, eu preciso do step para viajar, mas agora eu tô em cima da hora para viajar. Se você tivesse resolvido quando você estava em casa, tranquilo, você ia ali rápido e fazia isso, você não teria o atraso na viagem. Que aí pode ter, dependendo da viagem, se você for o responsável pela viagem, você vai desorganizar todo mundo. Mas pensa no meu lado também, né, bicho? Eu tava em casa vendo Esquenta no domingão. Tinha coisa melhor pra fazer, não. Não tinha coisa. Com certeza não tinha. Não tinha coisa. Então, aí você vai ter que começar a ver o que é importante pra você, certo? Realmente isso aí decai até sobre outros temas que a gente já trabalhou, certo? Que é aquela questão de ficar aí vendo uma mídia barata, né? Alguma coisa sem qualidade que não vai trazer nenhum acréscimo para a nossa vida, certo? Então, realmente isso aí é tão veneno pra gente. É veneno. Isso é um veneno. Então, organizar-se. Está muito ligado com o gerenciamento de tempo, coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Deixa eu só te falar, quando você resolve pendências também, a parte boa é que você fica com a mente limpa também, viu, cara? Isso. Você para de perder muito tempo pensando em coisas que você precisa resolver. Porque a mente fica já no sinal, né? Fica, mano. Nossa, cara, você sabe que você tem algumas coisas, e isso te mata o seu dia, às vezes. Você fica com aquela remoendo aquilo ali e não consegue pensar em outras coisas. Porque aquilo ali tá ocupando um espaço, né? De raciocínio seu. Isso. Você podia estar fazendo outras coisas diferentes. E aí, Playtest, você vai falar de organizar-se? Sim, bom, organizar-se basicamente é você verificar seus horários, o tempo que você tem, tá? A gente vai ver, analisar por um outro lado. Vamos ver o nosso tempo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, certo? E vai muito por esse lado também, ver o que é importante no nosso dia a dia. Tem coisas que... Ver primeiramente o que você está perdendo tempo no dia todo. O que você perde, alguns momentos ali que você vê algum programinha que não está fazendo... às vezes um entretenimento, que entretenimento é uma coisa que às vezes se torna ruim para as pessoas. O excesso de entretenimento. Certo? Entretenimento é uma coisa normal, mas às vezes, se você tem uma pendência... Mas se você tem uma pendência e troca ela por entretenimento, aí a coisa já começa a ficar meio complicada. Certo? Até pra gente ter um entretenimento, Rodrigão, é até bom a gente falar nisso, até pra ter entretenimento a gente tem que ter um horário. Certo? E pra gente ter maior entretenimento, a gente tem que resolver maior pendência. Exatamente. Já tem que ser programa. Exato. Você não tem importância. Eu quero tirar o dia hoje pra ver filmes. Quero tirar o dia pra fazer alguma atividade que eu gosto, tudo bem. Mas você se programou para isso? Você tem alguma coisa que você vai empurrar com a barriga ali? Exato, certo. Concordo. Então, vamos lá. Gerenciamento do tempo. Como é que a gente vai fazer ele? Tem duas coisas que estão muito ligadas. Que a gente vai fazer uma lista do que temos que fazer e do que não podemos fazer. Igualmente importante isso. Igualmente importante. Mas o que a gente deve começar primeiro? Sabendo que a gente não vai fazer ou o que temos que fazer? Primeiro é para focar naquilo que você realmente vai fazer, né? Isso. Então você já vai tirar da sua cabeça, aquelas atividades que você não vai conseguir cumprir. E o gerenciamento de tempo, você analisar essas coisas que você tem que fazer, ele é muito importante porque você não consegue gerenciar seu tempo se você não controlar seu tempo também, né? Então é muito importante saber exatamente o que você precisa fazer, as coisas que você não vai dar conta de fazer, porque os impactos disso podem ser muito graves. Você falar uma coisa que você vai fazer, mas que uma pessoa talvez está contando que você faça essa atividade e você não faz, pode gerar uma séria consequência, né? Pode acontecer muitas outras coisas. Não consigo pensar no exemplo agora, não. Mas isso é muito sério, principalmente quando você se compromete com outra pessoa, entendeu? Em fazer alguma coisa. Esse compromisso é uma coisa que é muito importante também. E, bom,
Não tem muito mais o que eu te falar. Eu acredito que você, gerenciando seu tempo, você consegue controlar melhor, consegue focar mais na atividade que você quer fazer, realmente. Mas o que você propõe? Que a gente tem que começar a fazer uma lista das coisas que temos que fazer e o que não podemos fazer. Colocamos como lista ali, mas não precisa de ser lista. Pode ser uma planilha, pode ser um bloquinho de nota mesmo. Mas são atividades que você não pode esquecer, entendeu? Você não pode confiar totalmente na cabeça. Porque enquanto você tem poucas atividades, confiar na cabeça funciona bem. Agora, se você tiver muitas, aí uma hora você vai furar. Vai furar e as consequências podem ser ruins para você. Então você pode manter isso no celular, na porta da geladeira. E outras coisas, entendeu? Talvez essas listas de coisas que você deixar de fazer talvez coisas que você vê que não são improdutivas. Igual essas mídias baratas, por exemplo. Não vou ver isso mais. Eu adotei isso pra minha vida. Eu não vejo mais. A não ser, claro, você vai, por exemplo, imagina que você vai num lugar, num consultório médico, aí tá lá, às vezes não tem jeito, né? Você tá lá sozinho, aí não tem jeito, acaba você vendo aquilo lá. É um tempo que você tem que perder mesmo. Mas assim, usando o meu tempo pra isso aí, não faria isso mais, entendeu? Quais outras atividades que não agregam valor pra você? Aí você vai avaliar, falar, não, isso não tá me agregando valor, eu não tô me divertindo com isso, eu vou... Penso que isso aí também você tá querendo evitar alguma pendência também e já cai no entretenimento. Isso é um problema sério. Exatamente, isso que é um outro problema, né? É uma fuga da realidade ali, né? Então vamos passar por mais um passo. Pontualidade. Pontualidade é uma coisa muito importante.